Agradecemos pela oportunidade de hoje com vocês, estamos reunidos. Mais uma vez, Senhor, participamos da tua mesa. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ouvir a nossa amada pastora. E pedimos desde já, Senhor, que encha, que transforme, que abunde todos os setores da vida dela. Pai, enche de graça, unção dobrada, toma conta da família dela, dos negócios dela, Senhor. Que ela sirva cada vez mais como vaso de honra em tuas mãos. Que teu nome venha a ser glorificado cada vez mais sobre a vida dela, Senhor. E faça, Pai, Senhor, com que hoje a palavra que o Senhor tocou no coração dela sirva como semente que entra em terra boa, frutifica, fortalece, dá árvore estrondosa, frutos para aqueles que precisam, mas principalmente, Senhor, para as nossas vidas e para a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças a paz. Amém. É muito bom estar aqui. Eu sempre costumo dizer que quando alguém pergunta assim para mim, você é feliz? Eu falei, eu sou, principalmente quando eu estou pregando a palavra. Então esse é um momento de muita alegria para mim, poder ter sido escolhida pelo Senhor para pregar a palavra dele, né? E eu quero agradecer muito ao pastor Érico, pastor anjo dessa igreja, pastor Eliude, irmãos Verdes, por terem me dado essa oportunidade. E é tão bom, né? Quando ela convidou para vir estar aqui pregando hoje, aí o Senhor imediatamente colocou uma frase assim no meu coração: ir além. Ir além. Ir além. E eu fiquei, isso foi no meu trabalho, quando eu rapidinho entrei ali no Face e eu me deparei com aquele convite. E já estava, acho que um dia ali, eu falei, meu Deus, isso, Jesus, bom, mas o que eu vou pregar? E aí o Senhor me deu essa frase: ir além. Glória a Deus. E o texto? Ir além quem? Como é que é isso? Como é que eu vou falar isso para as mulheres? E aí o Senhor foi desenvolvendo no decorrer dos dias. Então abre aí a sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4. Nós vamos falar de uma mulher muito conhecida, muito citada pelos pregadores, Sulamita. Segundo Reis 4, a partir do verso 8. Eu quero que antes você olhe para a sua companheira do lado e diga assim: valem. Está passando por alguma luta? Pergunta para ela: está passando por alguma coisa aí? Assim, mas olha, fala como um profeta de Deus. Diga assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Valem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, segundo Reis 4 e 8, diz assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Diga assim: insistiu. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sulamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer: você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Diga assim: seu marido é idoso.
Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele lhe disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não me iludas da tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Amém? Amém. Então, a mulher sabe, queridos, ela age na hora certa. Ela, até para falar e tomar uma atitude, ela entrega primeiro ao Senhor. Então aqui nós vemos a história de uma mulher que tinha um sonho, né? Por anos ela engavetou aquele sonho. E de repente um profeta passa por ali e com certeza ela vê naquele homem uma alegria chegando, um consolo no seu coração, ou lhe acendeu uma esperança de que o homem de Deus não estava passando por ali por acaso. E ela então tomou uma decisão no seu coração de fazer algo, de se apresentar para esse profeta de uma maneira. E a primeira coisa que ela faz para chegar diante daquele homem, que era um homem de Deus, ela deseja lhe dar uma oferta. E eu estava pensando muito nisso, que as coisas hoje estão tão banalizadas, né? Mas a verdade é que um servo de Deus, ele procura sempre se apresentar diante de Deus com uma oferta. Ele precisa vir para a casa de Deus pensando em ofertar ao Senhor, em lhe entregar algo, não é? Normalmente as pessoas vêm muito para a casa de Deus, e até porque a gente escuta isso o tempo todo, né? Olha, Jesus ele faz tudo por você, ele vai te dar dinheiro, Jesus. Então banalizaram tanto o poder de Deus, a cura, né? Aquilo que para Deus é algo tão santo, tão lindo, né? Que custou um sacrifício tão grande de Jesus na cruz para nos colocar no caminho de vitória. E as pessoas hoje, em pleno século XXI, banalizaram tanto o Evangelho. Mas o Evangelho genuíno é aquele que a gente encontra aqui na Palavra de Deus, é aquilo que está escrito aqui. E eu olhei para a minha vida quando eu estava meditando nesse texto, que realmente eu venho para a igreja, a gente se preocupa aí, como a irmã Érica pregou aqui, em você ofertar, em você. E a gente vem tanto com aquele comodismo, com aquela coisa, mas aqui nós vemos uma mulher que ela se preocupou em se apresentar diante de um homem que representava a Deus como oferta. Eu não vejo essa mulher falando aqui: olha, agora chegou um homem ali e ele vai resolver o meu problema, eu vou fazer alguma coisa que vai me dar um retorno. Não, ela ficou tão feliz com a presença daquele profeta, ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que chegar diante dele com algo, eu tenho que entregar algo para ele. E quando tem isso no nosso coração, que primeiro a gente quer entregar algo para o Senhor, antes de falar com Ele, antes de lhe pedir alguma coisa, nós vemos que os profetas, eles, antes de se chegarem a Deus, eles chegavam antes com uma oferta. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa mulher é como é que eu tenho me apresentado diante do Senhor. Com que coração eu tenho me apresentado diante do Senhor? Eu tenho me apresentado porque eu sou levita, então eu tenho que ir lá, eu sou um pregador, eu sou um cooperador da obra. Como é que eu tenho me apresentado diante do Senhor? Essa mulher, ela chegou bem amada e ela queria oferecer algo para aquele que representava Deus naquele lugar. Então ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa. E nasceu no coração dela um desejo: eu vou fazer um quarto para esse homem, eu vou fazer, né? E ela foi aqui descrevendo o que ela queria fazer.
Então o primeiro passo nasceu no coração, ela queria dar uma oferta. E a segunda coisa, ela precisava falar com o seu marido, que era ele que ia bater o martelo e dizer: sim, vamos fazer o profeta. Ela dependia daquele marido para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Ela não chegou lá para o marido, né? Olha aí, vamos fazer aí um quarto, porque Deus mandou. Deus mandou, então nós vamos fazer. Você vai ter que me dar aí as condições para me fazer, porque Deus mandou. Não, ela chega diante do seu esposo e primeiro ela fala: olha, esse é um homem de Deus. Então ela quis dizer para o seu marido: olha, Deus está no nosso meio através desse homem. E vamos construir para ele um quarto assim eu quero uma. Né? Deus mandou a revelação para ela, mas ela tinha que ir ao seu marido. Era ele que ia dar aquelas condições. Então, eu aprendo aqui o respeito à autoridade do seu marido. Ela honra aquele marido, sabendo como colocar para ele aquele desejo que Deus colocou no coração dela. Então ela não vai impor: ah, porque Deus é maior que você tem que fazer. Deus revelou para mim, você tem que fazer. Então ela tem uma postura digna de uma mulher de Deus. Ela sabe como colocar diante dele um desejo, algo que Deus colocou no seu coração. E então ele diz: sim, vamos fazer isso que você está falando. E interessante que Eliseu ele aceita aquilo, e quando Deus recebe aquela oferta daquela mulher, quando nós nos apresentamos diante de Deus com o coração sincero, com uma oferta sincera, o coração de Deus se move. O coração de Deus se move, e Eliseu ficou incomodado. Porque eu aprendo aqui que o coração do profeta, ali era Deus se incomodando com a situação daquela mulher. Em outras palavras, para Deus, chegou a hora de eu realizar o sonho dela. Porque primeiro ela me ofereceu algo. Porque primeiro ela me entregou. E agora eu vou dar a ela aquilo que o seu coração deseja. Porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor. A palavra não diz assim: olha, ele considerar o desejo do coração, se você não. A palavra diz assim: agrada-te de como ele deseja as coisas, agrada-te de como ele é, agrada-te de como ele quer que você se chegue a ele, agrada-te de como Deus pensa, agrada-te da maneira como Deus quer agir. Se agrada disso, não é como você quer, não é na hora que você quer, mas se agrada-te do Senhor. Como é que eu vou agradar ao Senhor? Como é que eu sei agradar ao Senhor? Então a primeira coisa, você tem que aprender a sua palavra. Não tem outra maneira de você entender como é que você vai mover o coração de Deus se você não estudar, se você não amar, se você não ler, se você não ouvir a palavra de Deus. Aqui está escrito como é que nós agradamos ao Senhor. E Ele considerar o desejo do teu coração. Pode ver que a maioria das pessoas fala: olha, Deus considerar o desejo do teu coração. Mas depois, primeiro vem: agrada-te do Senhor. Como é que eu me achego a Ele? Eu vou botar Deus na parede. Olha, você tem que fazer assim. Quem falou? Agrada-te do Senhor, né? É com o coração quebrantado. É se chegar diante dele e saber que ele é Deus, que ele é Senhor, respeitá-lo, é reverenciá-lo, e é trazer uma oferta, é abrir a mão para o Senhor e entregar na mão dele, agradando-se daquilo que ele é, por ele ser. E Deus então, ele
se incomoda com aquela mulher, e isso é nítido através da vida do profeta. Vai lá e vê o que eu posso fazer por ela. Eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. Agora se você inverteu. Aquilo que incomodava a mulher, eu preciso fazer algo para ele. Agora ela é Deus, eu tenho que fazer algo por ela. E eu quero que ela diga o que ela quer. Deus é assim, viu, querido? Ele sabe o que você quer, mas Ele quer ouvir da nossa boca o que você quer. Glória a Deus. Não foi assim que Ele se apresentou diante do rei Salomão? Fala para mim, o que você quer? Em algumas situações Deus se apresentou para mim e disse assim: Gina, o que você quer? Aleluia. Fala de que forma você quer. Então, ele se achega, o profeta se achega àquela mulher e fala: o que você quer? E ela: não, eu estou bem. Porque o que você precisa? Olha, você precisa de um favor? Porque aquela mulher é rica. Então Eliseu falou: o que ela quer? Ela tem tudo. Ela tem marido, ela tem terras. Ela tem muito dinheiro. O que será que ela quer? Porque nós olhamos assim, o que né? A pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, o que ela quer, o que ela precisa? E muitas vezes essa pessoa precisa de uma abração. Ela precisa de uma palavra sua. Ela precisa de algo. E você quer que eu interceda por você junto ao rei? Porque naquele tempo o profeta ele era ouvido pelo rei. Então ele tinha uma representatividade diante do rei. Você quer que eu leve? Você quer que eu fale com ele? Você precisa de algum favor? E ela: não, eu habito bem no meio do meu povo, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu não preciso. Obrigada. Como quem diz, não é isso que eu quero. E ela sai, mas o coração do profeta continua se movendo. Essa mulher precisa de algo. Vai lá e pergunta para ela mais uma vez. E aí, Geazi, então, que é aquele que já estava de olho, né? Ó, o marido é idoso e ela não tem filho. Chama ela. Chama ela. Levanta a tua mão. Deus está chamando você. A hora está chegando. Você vai se apresentar de Deus para ele e ele vai te perguntar: o que você quer? Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Tu sabes e conheces cada coração e cada necessidade aqui. Glória. Que seja nesta noite. Aleluia. O teu mover, Pai, sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. E aí, Glória a Deus. O profeta chama ela e não pergunta mais nada. Ele já impetra a bênção. Ele já concede aquele desejo do coração dela. E diz: ó, daqui a um ano você terá um filho. Aí Deus tocou, né? Deus abriu a gaveta. Deus abriu a gaveta que ela tinha fechado. Nós não vemos essa mulher chorando pelos cantos, nem reclamando do marido, nem cobrando do marido porque ela não tinha filho, nem murmurando com Deus porque não tinha filho, porque o tratamento não deu certo. Não é? Se fosse nos dias de hoje, porque não dá certo, porque eu não consigo, porque isso, porque aquilo, a gente não vê ela murmurando, a gente vê ela estendendo a mão e ofertando. Aleluia. Glória a Deus. Então, é isso que nós precisamos entender, que com Deus nós não vamos conseguir nada, murmurando, fazendo vindo para a igreja reclamando, dizendo que a igreja é isso, aquilo, que o pastor é isso, aquilo. Mas se você vier para a casa do Senhor, com o teu coração ouvindo: eu quero apresentar algo para Deus essa noite. Aquilo que mais te custe, aquilo que muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor que só Deus sabe. Mas eu quero que Ele me ache adorando o seu nome, declarando: tu és Deus, tu és Senhor, e esse problema não tem poder para me
me roubar aquilo que o Senhor é na minha vida. Quando nós valorizamos o Senhor e vivemos. Então essa mulher, querida, ela transbordou, ela foi além. Ela foi além da sua dor, ela foi além dos seus desencantos, ela foi além, ela foi uma mulher que transbordou diante de Deus, mesmo com algo que a deixava infeliz, não ser mãe. Quantas mulheres a gente vê hoje em dia que ainda sofrem porque não podem ser mãe? E tempos depois, essa criança cresce e tempos depois, diz que a criança dá um grito de ai e morre. E como é que é isso? Como é que Deus dá e agora Deus está tirando? Como é que aquilo que era alegria, felicidade dá? Agora me retiraram. A palavra diz que ela pega aquela criança, não fala nada para o seu marido. Eu não vejo essa mulher desesperada, arrancando os cabelos e gritando para o seu marido: olha, nosso filho morreu. Ela pega aquela criança e leva para o quarto, deixa lá, não fala nada para o seu marido. Eu entendo aqui outra coisa, que muitas vezes o sentimento das mulheres pelos seus maridos é um sentimento de mães também. Como se os seus maridos fossem seus filhos. Porque a mulher tem esse poder, porque ela é cuidadora. Diga assim, a mulher é cuidadora. Então ela tem esse sentimento de generosidade, ela não vai importuná-lo. Então, porque ela sabia que ele nada poderia fazer. Estava morta a criança. Não adiantava ela falar: ó, pega um cavalo aí, vamos correndo para o médico e quem sabe chegar lá. Ela já sabia que a criança estava morta. E ela falou: eu vou lá. Quem me deu vai ressuscitar. Quem me deu vai me retornar. Ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher que ia além. Ela era uma mulher transbordante. Ela tinha experiência com Deus. Ela sabia como se chegar diante de Deus. E ela entendia que nada estava perdido. Então ela sai correndo ao encontro do profeta. Quando nós temos problemas, a gente está correndo para quê? Nós temos um Deus, nós temos a casa de Deus, que é para cá que nós devemos correr. Aqui tem profeta de Deus que vai te orar por você. Aqui tem profeta que vai colocar a mão sobre a tua cabeça, vai determinar a bênção e Deus vai fazer. Então ela corre para aquele profeta e quando no meio do caminho ele manda, porque ele vê o desespero e ele sabia a importância que tinha aquele marido e aquele filho para aquela mulher. Ele sabia, porque aquela mulher é uma mulher tão maravilhosa, ela é uma mulher de Deus. E a mulher que é de Deus, ela tem o poder de transformar todas as coisas. A mulher estava no coração de Deus antes mesmo dele a criar. Então ela vai ali ao encontro e Eliseu sabia da importância daquele marido para ela. Porque ainda idoso, pela fé daquela mulher, ela fez daquele homem um pai. Porque ela foi além, ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para a idade do seu marido, ela tinha um sonho que ela acalentava há muito tempo e ela sabia que Deus era poderoso para fazer. Deus nunca vem ao encontro de ninguém se ele não achar o coração ali pronto, onde ele pode derramar sua bênção. Ele conhecia o coração daquela mulher. E ele sabia que o que ele fizesse por aquela mulher, ela ia se levantar para ele fazer acontecer de novo. E ela vai ao encontro, e vem Geazi e fala: olha, você precisa de uma coisa, está tudo bem, cadê o profeta?
Minha conversa é com o profeta. Nossa conversa tem que ser com Deus. Porque é Ele que vai resolver o teu problema, é Ele que vai realizar o teu sonho, é Ele que te conhece. Não adianta ficar gritando pelos 4 cantos do mundo, como muitas vezes a gente faz. Vou procurar uma amiga e vou me abrir para ela. E muitas vezes você está se abrindo para a pessoa errada. Coisas que só Deus pode resolver, querida. É para Deus que você tem que falar. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai ter lá no teu Deus. E quando ela chega diante do profeta, eu pedi filho para você. Como quem diz, eu tinha um sonho, você resolveu me dar. Ou você não vai me tirar. Eu quero meu filho de volta. Jesus, manda o bordão, vai com o bordão, eu não quero o bordão, eu quero você. Você que vai lá. É você que vai lá ressuscitar. É você que vai lá fazer, limpar. Sabe, é o Chiquinha, a Chiquinha, vamos aqui, vamos morar na minha casa, vamos fazer, vamos. Querido, é Deus. Tem coisa que é só Deus pode fazer. Tranca, vai lá pro teu quarto, começa a falar com Deus, vem para a igreja adorar, fala com Deus, porque Ele, se Ele quiser, Ele levanta o profeta, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a resposta, mas você é que tem que tomar posição e se achegar a Deus. Glória a Deus. Você tem que se achegar ao Senhor. E aquela mulher, ela recebeu seu filho mais uma vez de volta, porque ela foi uma mulher transbordante. E é isso que o Senhor quer de nós. Não importa o que nós estamos passando, a palavra do Senhor para você é: vale, vale, seja transbordante. Quando Deus deu uma ordem para Adão, Ele disse assim: olha, você vai dar nome a todos os animais da terra. Você que vai dar nome. Deus também queria dizer assim: ó, você tem autoridade. Quem tem autoridade coloca o nome. Não é assim? Criança, quando dá para nascer, aquela alegria toda, né? Vamos dar os nomes. Eu tenho autoridade sobre os meus filhos, então eu estou dando nome. Não estou querendo comparar com os animais, não é isso. Estou querendo dizer que a posição que o homem tinha de autoridade, Deus instituiu sobre como dono da terra. Então você vai pôr os nomes dos animais. E ali Adão se deu conta que ele era sozinho, precisava de alguém. Vocês percebem como que Deus já sabe e conhece as nossas necessidades? Obrigada. Engordar é triste, né, gente? E ele deu o nome. E ele se deu conta de que ele precisava de uma ajudadora. Precisava de alguém para ele, era muito trabalho. Precisava de alguém para ajudá-lo, incentivá-lo. Precisava de alguém para alegrar o dia dele, né? Claro, o cabelo bonitinho, claro. Muito silêncio leve, né? Precisava de um movimento, alguém falando, umas coisas assim. E a pastora Arlete pregou uma vez sobre isso, ela falou isso, né? Todo mundo se maravilhou, que ela dizia: ah, ele estava muito parado, precisava pôr alguém lá para dar um movimento, para falar, para, né? Enfim. E assim aconteceu. Então, Deus deu para Adão uma auxiliadora idônea. Alguém para ajudar. Não foi para dar ordem para ele. Viu, querido? Você não se casou para dar ordem para o Senhor. E como isso é difícil nos dias de hoje, né? Como é difícil
hoje uma mulher fala assim, bem assim, boa, você gostou? Não importa se eu gostei ou se os outros gostaram. Bem, você gostou da minha roupa? Eu posso sair assim? Eita, que coisa! Tá louca perguntando isso? Né? Eu não estou dizendo que você vai ser aquela mulher, não é isso? Mas hoje em dia as mulheres perderam muita noção do relacionamento com o marido. Elas entram, saem, querem dar satisfação. Vou para onde eu quero, faço o que eu quero. Assim. Você tem alguém que Deus colocou ali para você estar ajudando. Você é uma ajudadora, uma auxiliadora. Você não é patroa. A patroa no sentido de que eu tenho que mandar no meu marido. Né? E tem homens aqui também, né? Tem que colocar a mulher no lugar dela. A última palavra quem dá sou eu. Pode ser até a tua aí que você falou, mas quem dá sou eu que lembro. Lembro que meu pai era muito assim. Meu pai que era daquele tipo, quem manda aqui sou eu mando em todo mundo. Então, mas aquilo trazia para a família segurança. Quando o homem toma uma posição, ele traz segurança. Agora, a mulher tem que se colocar aí de baixo. Os dois têm que viver em concordância. Então, Deus ele fez o homem do barro bruto, mas a mulher ele tirou das custas delas. E Adão, quando viu Eva, Isha, né, pastor? Significa um pedaço de mim. É pedaço de mim. Está comigo. Saiu de mim, é minha. Então é para estar andando junto. É para estar do lado. É para estar em concordância. Não é para estar em briga. Não é para estar em confusão. Deus não casou ninguém aqui para ficar brigando. Mas tá escondendo o diabo. Vamos sentar, vamos resolver, vamos ver que ponto a gente vai chegar. Mas é viver em amor. É por isso que Deus instituiu o casamento. Foi para os dois ficarem se matando, né? Tem palavra para perguntar. É isso? Quantas mulheres feridas porque os seus maridos, eles são simplesmente uns cavalos. Eles não têm uma... E mulher é muito assim, né? Não, olha, queridas, não adianta querer que o homem pense como a gente. Não vai pensar. E não tem que pensar. Porque se pensar igual, não vai complementar. E Deus fez a mulher para ser um complemento do homem. Para complementar. O homem é a razão da situação. No relacionamento. Mas a mulher é mais a parte do que? Da emoção. Então tem hora, querida, que a razão tem que prevalecer e você tem que ficar calada. Porque a mulher age muito mais pela emoção, mas o homem não. Ele tem uma outra visão, ele é a razão da situação. Ele vê e enxerga às vezes coisas que nós mulheres não enxergamos. Como também tem situações que a mulher vai chegar e falar, olha, eu estou vendo algo aqui, você não está vendo. Então, marido, para pensar e decidir, porque ela é tua ajudadora. Tem coisas que o homem não está vendo, mas a mulher está enxergando longe, e vice-versa. Então um complementa o outro. Então essa guerra hoje aí, porque o homem tem que ser assim, o homem tem que fazer o que eu quero. Tu merece ficar sozinha mesmo. Porque assim, pessoalmente, se for para o homem fazer o que eu quero, eu não quero não. Eu não quero, porque eu entendo que quem tem que me conduzir no relacionamento é ele. Porque é assim que ensina a palavra de Deus. O pecado danificou a mente do homem. E hoje nós vemos muitos homens aí, como o pastor Cláudio Duarte prega, homem banana.
Porque o pecado danificou a mente das pessoas. E hoje a gente vê uma inversão de valores, inversão de papéis. Não é assim? As crianças perdidas. Nunca se viu uma geração tão perdida, tão insegura. Por quê? Porque não receberam isso dentro da sua casa. Não viram a mulher obedecer ao seu marido. Não viram o marido honrar a sua esposa. Então amanhã esse filho em casa, e a maneira como ele vê o pai tratando a mãe é como ele vai tratar a sua esposa. Educação é muito mais do que palavras. Educação é exemplo. Como é que você tem tratado seu esposo? Como é que você, esposo, tem tratado sua esposa? Teus filhos estão olhando. E quando Adão vê Eva, fica maravilhado. Então ali Deus entra com Eva no jardim e tem o primeiro casamento. Deus faz que lindo, né? Deus entra assim com Eva e entrega ela para Adão. Ai, essa aí é ossos dos teus ossos, carne da tua carne. Essa aí sou eu que estou te dando. Você é responsável por ela. Você tem que cuidar dela. Pastora, meu marido não cuida de mim. Entra no teu quarto e vai falar com o fabricante. Foi ele que criou ele. Fabricante aí, está com defeito o negócio? Vai lá e fala com o fabricante. Vai descontrair um pouquinho. Jesus, eu queria que meu marido fosse. Nossa, eu queria que meu marido fosse assim. Fala com ele. Nem precisa chegar lá e dizer. Eu já vi um tão grosso, pior que pneu de trator, gente. Eu acho que a pior coisa é você expor a pessoa, né? Já vi um homem tratando mal a mulher na frente de todo mundo. Dá vontade de ir lá no cara, subir como pastor e pá. Não sabe mesmo para ter todo mundo. Antes de ser marido, antes de ser, vamos ser educados, tratar com educação, né? Mas não tá bom, irmã, o negócio lá em casa, não chega, não vai falar mal para as amigas, né? Aí chega na igreja, ó, meu marido, já começa a falar desonrado para todo mundo. Fala para um, fala para outro. E quando o homem chega, todo mundo olha e fala assim: olha lá, é ele. Olha lá, aquele que ela falou que ele é isso, que ele é. Olha lá, ele não vale nada, olha lá. Desonra o homem e vice-versa. E Deus não se agrada disso. Então, quando Deus cria a mulher, que Ele coloca 2 seios na mulher, o livro de Cantares, ele descreve o corpo da mulher como um corpo profético. Não é com maldade que está escrito. Não é de uma maneira assim. Deus não escreve aquilo ali de uma maneira carnal. Ele escreve aquilo ali de uma maneira espiritual e profética. Os 2 cheios que amamentam levam vida, levam sangue para o bebê. Aquilo que sai da boca dessa mulher ajudadora edifica, levanta. Ele cria uma mulher para levar vida. Ele cria uma mulher para levantar o marido. Ele cria uma mulher para que ela seja a coroa do seu marido. E isso o pecado deturpou. Hoje as mulheres se tornaram amargas, se tornaram frias. O que custa você se levantar e dar um copo de água ou fazer um suco para o seu marido? Ah, não, porque no mundo de hoje ninguém mais faz isso, ele que se vire. Pois é por isso que o teu relacionamento, é por isso que o casamento vai de mal a pior. Porque as pessoas hoje, independente até de família,
bem-estar de quem está ao lado. E Deus criou a mulher para ilustrar força e amadurecimento. Nós não temos força física, mas nós somos a força da família, a coluna, aquela que não pode despertar. Eu tenho 2 filhos, cada um tem um horário, mas eu amo fazer tudo para eles. Eu amo quando o Eduardo chega em casa 10h30, 11 horas, e ele entra pela porta e fala: estou cheio de fome, mãe, faz meu prato. E a minha filha diz assim: moleque folgado. Eu falei: não, esse é o meu papel. Se ele não pedir isso para mim, ele vai pedir para quem? Eu sou a mãe. Eu tenho que fazer. E eu tenho que curtir fazer isso. Isso é um prazer. Aí você pensa: a gente só tem tempo para isso? Não. Eu trabalho, tenho a igreja, tenho a obra, tenho que ter vida com Deus. Eu tenho que arrumar tempo para tudo. E principalmente cuidar bem, muito bem, da minha casa e da minha família. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que fazer isso, porque se eu me dispor a fazer isso, eu vou estar agradando o coração de Deus. Jamais quero estar pregando aqui, meus filhos sentados aí dizendo: eu queria que a minha mãe fosse na minha casa, que ela é na igreja. Mas eu quero que eles me olhem aqui e digam: minha mãe é alguém que cuida de mim. Às vezes eu ensino tanto meus filhos, ensino tanto meu filho, que eu digo: Jesus, eu falei tanta coisa para o meu filho, eu tenho medo que, Senhor, se eu preparo uma mulher para o meu filho. E a gente ensina nos mínimos, né? Porque nós somos mulheres. Não é fácil, né? Falar: filho, mulher gosta assim. Ó, filho, mulher se liga nisso. Ó, filho, quando tu estiver na rua, tu coloca a tua namorada para dentro da calçada. Isso significa que você está protegendo ela. Filho, mulher gosta disso. Mulher precisa se sentir protegida. Por mais que a mulher seja independente, a mulher precisa se sentir que é protegida pelo seu marido. Esse abraço que ninguém usa mais, isso significa assim: mulher, você está debaixo da minha asa, eu te protejo. Hoje em dia, né? O namoro é beleza, né? Quando casa, o cara vem na frente e fala: ah, da mulher, ô mulher bom. Né? Pega na mão, coloca o braço. Vai ficar toda. Isso são pequenas coisas que enriquecem o relacionamento. Pastor, já faz tempo que eu tenho isso lá em casa. Vai orar. Vai falar com o Fabrício, mas vá, porque tudo pode ser transformado. Glória a Deus. Tudo pode ser mudado. A questão é que hoje em dia ninguém quer pagar o preço. Que preço? Esperar. É mais fácil de estar. Tá, aí vem com o pastor, né, pastor? Vamos separar. Aí o pastor diz assim: claro que não. Mas o senhor nem ouviu falar as minhas queixas, mas não quer nem ouvir. Você pode falar para desabafar, mas quantas vezes tem pessoas falando isso e a gente fala: e eu, por ser uma mulher divorciada, aí é que eu falo mesmo. De jeito nenhum. Depois eu conto a minha história. Por que tudo isso aconteceu na minha vida? Por que Deus não restituiu? Mas, hoje eu falo para as mulheres: eu não quero que vocês façam o que eu fiz. Em Gênesis 24:10, nós vamos falar de uma mulher também que foi a lei.
Rebeca. Eliezer, ele sai com uma condição, só nota, não vou nem ler por quanto tempo. E ele sai com uma... quanto tempo eu tenho? Já está acabando? Ixi, esqueci de perguntar antes, pastor. Mas já vamos encerrar. E Eliezer sai com uma incumbência de Abraão. Olha, você vai lá na minha parentela, né? Ele sai para a Mesopotâmia e fala: ó, você vai trazer uma mulher para Isaac. Então ele dá uma baita de uma responsabilidade para Eliezer. E quando ele chega ali naquele lugar, ele ora e fala: Senhor, olha, eu quero que o Senhor me dê graça para escolher essa esposa. E como está chegando a hora das moças dessa cidade virem pegar água na fonte, eu quero que uma dessas me dê água para beber, mas eu quero também que ela vá além. Eu quero que ela também se ofereça a dar água para os meus camelos. E esse é o sinal que ele pede para Deus. Deus dá sinais, querido. Ele ouve tua oração. Às vezes a gente está diante de uma situação tão difícil para tomar uma decisão, então você peça um sinal para Deus. Olha, Senhor, se exatamente como Ele fez, além dela me dar a água que eu pedi, eu também quero que ela vá além, que ela ofereça para os meus camelos. E eram 10 camelos. Camelo toma muita água, irmão. Não é um copo de água que camelo toma. E chega a Rebeca ali, e ele pede água, e ela vai e dá água, e ela diz assim: não, eu também vou dar água para os seus camelos. E eram 10 camelos, e haja água. É assim. É assim que, por isso que Deus me deu essa mensagem: vale, 10 camelos não é pequeno não. Mas lá vai Rebeca, né? E aí ele disse: essa daí, é essa mesmo que é a escolhida de Deus para Isaac. Porque mulher de Deus não olha trabalho, ela quer agradar o Senhor. Ela vai além, está doendo, mas ela vai além. Está difícil, mas ela vai além. Ela não para, ela é transbordante, ela vai adiante, ela não desiste até um milagre acontecer. Além, era uma menina nova, não sabia nada, era uma israelita, foi criada pelo seu tio. As outras mulheres, as outras meninas que estavam ali naquele palácio, elas eram preparadas para o sexo, para agradar os homens na cama. Mas Esther era virgem, Esther não sabia como agradar um homem, como se chegar diante de um homem, mas do Senhor colocou em Esther algo que chamou a atenção daquele rei. Esther era
queridos, uma nação estava nas suas mãos. Uma menina de 17, 18 anos, pastor. Eu não estudei a idade disso. Mas ela chega ali e ficou encantada. Qual é a adolescente que não ficaria encantada com o palácio, em que as melhores roupas, os melhores perfumes criados? Quem é que não se encantaria com isso? Mas quando ela recebeu uma carta do seu tio, ele disse assim: agora chegou o momento de revelar por que você está aí. Você não nasceu rainha, você não é rainha, você está rainha por um propósito. E se você não se levantar, e se você não fizer, você também morrerá. E Esther, uma moça, uma menina nova, ela se levanta, ela convoca o seu povo a entrar em jejum, porque ela ia entrar na presença do rei, e ela ia falar quem ela era, contando que o Senhor livraria ela e o seu povo. E a mulher juradora, a mulher idônea, ela tem poder para salvar uma nação. Mas as mulheres hoje estão loucas, elas estão estressadas, elas querem fazer conforme elas querem, elas não querem ouvir Deus, elas não querem ouvir o marido, elas não querem ouvir o pastor, e por isso estão queixosas. A vida não está boa, porque elas não querem ir além, elas não querem ser transbordantes. Mas levanta a tua mão. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei o que tem acontecido na tua vida, mas o Senhor não deixou de olhar para você, mulher. O Senhor sabe das tuas necessidades, dos teus sonhos. Aquilo que você olha hoje, que é motivo para você desistir, é motivo para você desanimar. Nessa noite o Senhor diz para você: vai além, porque eu tenho vitória. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu marido, não desista do teu casamento, porque Ele é Deus para fazer e transformar